Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu e meu querido amigo Felipe Linares temos um vídeo especial para vocês. Mas antes, eu queria dar um recado muito importante. Pessoal, se inscrevam no canal. Nós estamos fazendo vídeos com conteúdos especiais que vão ajudar você a conquistar, enfim, aquele físico dos seus sonhos. Se inscreva no canal, não paga nada para isso e você receberá mensagens todas as vezes que um vídeo novo surgir. Legal? Bom, vamos lá. Renatão, eu gostaria muito de aprender como calcular as quantidades corretas dos alimentos para uma dieta de construção muscular. Uma coisa muito importante. Um bom profissional da nutrição poderá fazer isso para você com muita destreza. Ele vai poder te ajudar a distribuir exatamente essas calorias e, enfim, conquistar o seu físico. Renatão, tá complicado. O orçamento tá baixo, agora eu não posso ser nutricionista. Me dá uma luz aí, me ajuda. Eu queria compreender como distribuir os alimentos para construir, enfim, uma dieta de hipertrofia, uma dieta para ganhar músculos. Esse é o tema de hoje do vídeo para vocês. Bom, Fih, primeira coisa que a galera precisa entender é carboidratos, proteínas e gorduras são os três elementos responsáveis pelo que nós chamamos de calorias. Toda dieta ela tem um saldo calórico. E toda a ação que nós fazemos também tem um saldo de gasto calórico. Criar uma dieta onde o saldo calórico fique positivo em relação ao gasto calórico é o objetivo de uma dieta de construção muscular. Ou seja, eu preciso ter mais calorias na minha dieta do que as calorias que eu gasto. Sim, você precisa sempre estar consumindo uma quantidade maior que proporcione para que você consiga regenerar as suas fibras e, enfim, hipertrofiar. Um ponto muito importante. Nós temos o que chamamos de taxa de metabolismo basal. É a capacidade que o nosso corpo tem de consumir energia para ficar parado. Correto? Correto. Aliado a isso, nós também temos outras atividades. Sim, você tem que avaliar. A taxa metabólica basal é um indivíduo deitado só para o coração bater e respirar. Ponto. Você tem as atividades físicas que você pratica, até porque para você hipertrofiar, não tem como você hipertrofiar sem uma atividade física. E você tem essas atividades diárias, que também deve ser levada em consideração. Por exemplo, uma pessoa que trabalha sentado e uma pessoa que trabalha caminhando, andando durante o dia. Então tá bom. Então, primeiro ponto para você calcular a sua dieta. Compreenda que consumo de calorias está ligado à taxa de metabolismo basal, que é você ali, paradinho. Mais atividades diárias, mais treino. Se você é uma pessoa que tem atividades diárias de alto gasto energético, por exemplo, um carteiro passa o dia inteiro caminhando, calcula o gasto energético de um carteiro. Uma pessoa que trabalha numa área produtiva de uma fábrica, o dia inteiro se movimentando, andando para lá, andando para cá. Ou então um bancário que passa o dia inteiro sentado. Uma pessoa que trabalha no escritório, um motorista de Uber. Atividades sedentárias, atividades que consomem pouquíssima energia. Treino. Treino gera gasto calórico. E muito, né, filho? Bom gasto calórico. Só o cardio gasta calorias ou a musculação também gasta? O cardio gasta calorias, porém a musculação, além de gastar no momento que você está executando, por ela hipertrofiar, ela continua tendo um gasto calórico, porque quanto mais massa muscular você tem, mais gasto calórico gera. Tira da tua cabeça de achar que é na esteira que você vai conseguir secar. Acredita que o gasto calórico de um treino de musculação bem feito, provavelmente, dependendo do nível desse treino, vai ser muito maior do que uma esteira. Mas o papo aqui é para crescer, não é para secar. Então você vai ter que computar as calorias gastas nesse treino. Então vamos lá, anota aí, Mauricião. Taxa de metabolismo basal,
em média de 2.000 calorias das pessoas comuns. Um Fábio Giga, por exemplo, deve gastar 4.000 calorias, porque o bicho é um alien. Consumo de calorias de atividade diária, aí vai depender muito. Se você é uma pessoa sedentária, se você é um motorista de Uber, ou um auxiliar de escritório, ou um bancário, talvez o seu gasto calórico seja o mínimo possível, 300, 400 calorias o dia inteiro. Musculação. A atividade de musculação varia demais. Imagina um treino de perna insano de um atleta de fisiculturismo profissional versus o seu treino de perna, que você faz aquela cadeirinha, faz aquela mesinha e rapa fora da academia. Treina direito, treina forte. Renatão, tô treinando forte, tô falando para você. Segundo os estudos, um treino de musculação bem feito gasta entre 300 e 500 calorias. Mas tem uma outra forma de a pessoa descobrir isso, não tem? Tem. Você consegue fazer duas formas que eu acho interessante pra galera, até se a galera quiser pesquisar. Existe uma tabela que chama tabela de METS, e ela vai calcular um treino de musculação, por exemplo, tem lá se é intenso, se é médio, se é tranquilo, de acordo com o nível que você tá. Ah, eu faço uma musculação leve. Tá, vai ter lá, musculação leve, o tempo de duração e quantas calorias gasta. Legal. E tem um outro jeito que a gente consegue calcular seu gasto energético total. Como que é? Existe uma fórmula que se chama GET, gasto energético total. Essa fórmula leva em consideração o seu basal mais o fator de atividade física. Ele coloca lá, sedentário, fator 1.1, praticante de atividade física, fator 1.4. E sozinho, você colocando os seus dados na fórmula, peso, altura e idade, você consegue calcular aí seu gasto total. Ou você usa essas alternativas, ou você estima em 500 calorias aproximadamente o seu treino. Bom, estamos estimando que o seu gasto calórico energético total vai ficar aí na casa de 2.800 a 3.000 calorias. Basal, atividades diárias e treino de musculação. Enfim, vamos para a dieta. Bom, vamos começar então agora com a distribuição dos macronutrientes. Pessoal, cuidado com um erro muito comum nas dietas para construção muscular. Muitas pessoas abusam do consumo de proteínas. As proteínas têm alguns fatores muito limitantes. Por exemplo, proteína consome energia para ser absorvida. Ela tem uma propriedade que se chama termodinâmica. Você gasta energia para consumir proteína. Segundo, a proteína traz muita saciedade. Tira a tua fome e numa dieta para construção muscular, você tem que comer bastante. Terceiro, as proteínas têm muita dificuldade no processo enzimático digestivo. Fazer ingestão de muita proteína dificulta a digestão, te deixa empachado. 1,8 a 2,2 já é o suficiente para uma dieta de hipertrofia, correto? Correto. É o suficiente. Por que colocar numa dieta de construção muscular 3, 4,0 vezes quilo corporal? Não faz sentido, até porque assim, você vai fazer a gliconeogênese. O seu corpo tem uma homeostase, ele tem que ter uma quantidade entre proteína, carboidrato e gordura. Se você consome mais proteína do que carboidrato proporcionalmente, o seu corpo tende a equalizar e ele faz gliconeogênese, o que gera um gasto calórico. Consequentemente, dificulta a hipertrofia. Vamos lá. 1,8 vezes quilo corporal de proteína está muito bem, obrigado, para uma dieta de construção muscular. Agora, gorduras. Vamos deixar carboidrato por último, porque o carboidrato ele é a cereja do bolo numa dieta de construção muscular. Gorduras. Renatão, eu sempre aprendi que gordura engorda. Então, meu amigo, no cutting ou numa construção muscular, eu pego a gordura e zarpo fora. Outro erro muito comum de pessoas em dieta para construção muscular. Falta de densidade calórica na dieta. Explica pro pessoal o que é densidade calórica. É isso que eu ia falar. É muito difícil você bater uma quantidade, por exemplo, você colocou aí 3.000 de gasto. Vamos colocar aqui para a pessoa hipertrofiar, ela come 4.000 calorias acima, tá? É muito difícil você bater 4.000 calorias em proteína e carboidrato, porque não tem tanta densidade calórica. Quando você coloca gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se eu comer 100 gramas de um alimento que é inteiramente de gordura, eu tenho 900 calorias. Se eu comer 100 gramas de um alimento que é de carboidrato, eu tenho 400 calorias. Você não consegue chegar só com proteína e carboidrato na quantidade total que você precisa. Sendo que existem algumas gorduras
que elas são mais difíceis de acumular e mais fáceis de gerar energia, como as de cadeia média, os TCM. Por isso que é sempre ideal que numa dieta de hipertrofia, você coloque em algum determinado momento do dia o TCM, que é a gordura de cadeia média. Amigos, você sabe como é que você vai crescer? Lá no começo do vídeo, lembra? Coma mais calorias do que você gasta. Segundo os estudos, pelo menos 20% acima do seu gasto total você precisa manter para fazer o que nós chamamos de off-season, para construir músculos. Pelo menos 20% acima desse sistema. Se você tem o seu gasto total diário em 3.000 calorias, no mínimo, raspando baixo, você tem que consumir 3.600 calorias. Calcula isso em batata doce e frango. Você vai tomar um susto. Renatão, eu tô em off, então eu como pizza. Renatão, eu tô em off, eu bato meus macros com hambúrguer. Você não tá em off, você tá fazendo besteira. Sabe por quê? Porque o off-season é tão regrado e tão importante para uma dieta como se fosse o pré-contest. Você vai ter que bater esses 3.600 calorias limpas. De batata doce e frango vai ser muito difícil. Você precisa acrescentar gorduras na sua dieta. Precisa. Só que dê preferência para gorduras de qualidade. Renatão, já aprendi que gordura é tudo igual, não muda nada. Verdade. Gordura é tudo igual mesmo. 1 grama de gordura tem 9 calorias para o azeite, para a gema de ovo, para o bacon, para a picanha. Realmente, é tudo a mesma coisa. Mas, e a sua saúde? Sua saúde tem que ir muito bem, obrigado. Se você excessivamente se entupir de alimentos ricos em gordura animal, a tendência é que você não tenha a capacidade de absorver tudo isso e comece a gerar impactos no teu corpo. Como o Felipe mesmo explicou, dê preferência para gorduras de alta qualidade, como por exemplo os TCMs, os triglicerídeos de cadeia média. São gorduras hidrossolúveis e elas são mais rápidas de serem convertidas em energia para o seu corpo. Seu corpo utiliza ela de forma mais rápida. Você pode comer a gema de ovo, você pode comer uma fatiazinha de bacon, contabilizar essas gorduras. Você pode comer até a gordurinha da sobrecoxa e contabilizar essas gorduras, mas não faça disso a tua base, porque talvez você tenha impactos na sua saúde. Fih, aprendemos a calcular proteína. E gordura? Como é que eu calculo gordura numa dieta de construção muscular? Aí é o negócio mais interessante. Por quê? Varia muito da sua genética e do seu biotipo. Eu, ectomorfo, tá? Total. Eu coloco 3 gramas quilo peso. Ou seja, você tem 80 quilos, você consome 240 gramas de gordura por dia. Não é do alimento que contém gordura, é de gordura. É de gordura. Por exemplo, 100 gramas de abacate tem quanto de gordura? O abacate tem em torno de 12 gramas de gordura. Um ovo tem em torno de aproximadamente 5 gramas de gordura, não tem? 5 gramas de gordura. Azeite, 20 ml, 20 gramas de gordura. 20 gramas de gordura. Azeite é pura gordura. Ou seja, alguns alimentos contêm gordura, outros alimentos são pura gordura. Tem que ir lá na internet e pesquisar. Agora, e você? Quanto você usa de gordura? Eu, numa dieta de construção muscular, eu uso 1,0 vezes quilo corporal. Metabolismos diferentes. Totalmente. Então você precisa entender um pouco o seu metabolismo. Se você é um ectomorfo, você vai precisar de abusar um pouco mais das gorduras. Se você é um mesomorfo, um pouquinho menos. Agora, se você é um endomorfo, no máximo 1 grama por quilo corporal. Nós conhecemos alguns endomorfos que fazem dieta de off-season, que pra gente seria o cutting, né? Seria o cutting. Tem muito endomorfo que eu conheço que nas últimas semanas ali, tipo, de preparação minha, de cutting, eu tô comendo mais que ele no off. Isso é muito difícil, por isso que às vezes o profissional da nutrição vai poder te ajudar muito bem. Mas queremos dar bases aqui pra vocês. Bom, Fih, entendemos a quantidade de proteína, 1,8 vezes quilo corporal. Entendemos a quantidade de gordura, entre 1,0 a 3,0, dependendo do biotipo da pessoa. E o carboidrato? O carboidrato tem que ser a fonte principal, né? Por isso que a gente deixou por último a cereja do bolo. Você nunca vai conseguir hipertrofiar sem carboidrato. Pessoal, o segredo da dieta, da construção muscular, é focar no carboidrato. O carboidrato tem muitas funções estratégicas no seu corpo. O carboidrato, ele aumenta uma substância no seu corpo chamada glicogênio, que enche o seu físico,
deixa o físico cheio. Boa parte da sua musculatura é constituída dessa substância. Cada 1 grama de glicose associa-se 3 gramas de água, formando essa molécula glicogênio no tecido hepático, que é tão estratégico para o teu físico. Outro ponto, o carboidrato é uma fonte primária de geração de energia. É esse carboidrato que você ingere que vai fazer com que você tenha mais força no treino. Porque uma coisa que é muito importante, né, Fih? A construção muscular vem entre dieta e treino. Ou seja, o momento que você está na dieta de construção muscular é o momento que você tem que treinar mais forte. Você tem que treinar pesado. Por quê? Você treinando pesado, você gera lesões nas fibras do músculo. Consequentemente, quando elas se regeneram em maior quantidade. Porém, elas precisam desse substrato para se regenerar. Assim como o estoque de glicogênio. Lembrando, gente, que 70% do seu músculo é água, é estoque de glicogênio. Ou seja, se você não tiver carboidrato, como você vai hipertrofiar? Não é na proteína só. Geralmente, o carboidrato ele entra para manter aquele saldo em diferença. Eu tenho calculado a proteína, eu já tenho calculado a gordura, o resto é carboidrato. Então, o carboidrato acaba virando o restante do seu saldo calórico positivo. Eu tenho 3.000 calorias de gasto diários. Eu quero montar uma dieta de 4.000 calorias. Eu calculei a proteína no 1,8 vezes o quilo corporal, a gordura entre 1,0 e 3,0 vezes o quilo corporal. Tudo que sobrar para as 4.000 calorias, carboidratos. Eu tenho um horário específico para consumir carboidrato? Você não tem um horário específico, mas o ideal é que você esteja sempre consumindo durante seu dia para manter sua glicemia, né? Eu tenho um horário específico para consumir proteínas? Você tem que manter, o seu aminograma tem que ser também mantido durante o dia, né? Você tem que estar sempre consumindo tanto carboidrato quanto a proteína para que você consiga manter esse anabolismo o dia inteiro. A quantidade de gordura, eu também posso distribuir durante o dia? Você pode distribuir durante o dia, mas tem algumas estratégias que podem até ajudar. Por exemplo, porque muito bodybuilder coloca a gordura à noite. A gordura ela tem uma demora maior para ser metabolizada. Então, se eu consumo ela à noite, é um período que eu vou ficar um longo tempo em jejum. Consequentemente, eu vou ter um catabolismo menor por estar consumindo um produto, uma substância que vai sendo lentamente liberada no meu corpo. Os estudos demonstram, pessoal, que a partir de 4 refeições diárias, você já tem um processo enzimático digestivo muito adequado. Ou seja, um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde e um jantar, você já permite a distribuição de todos esses macronutrientes que você vai ter. A aminoacidemia, que é a distribuição de aminoácidos da quebra de proteína, você tem a produção de glicogênio de forma eficaz e você tem toda a quebra enzimática e digestiva das gorduras. Agora, não se esqueçam, comer 4.000 calorias limpas é difícil. Talvez a estratégia mais sábia seja distribuir toda essa quantidade de alimento em mais refeições e permitir que você vá comendo aos poucos, para ir absorvendo isso aos poucos e evitar desconforto gástrico. Então, eu, por exemplo, numa dieta de construção, eu divido em 7 refeições. Você divide em quantas, Fih? 8, 9. Porque você come muito mais do que eu. Até porque eu tenho que fazer uma sólida, uma líquida. Uma sólida, uma líquida. Porque é pouco tempo que eu tenho, né? Renatão, você disse que o Felipe come mais do que você. Você tem 104 quilos, o Felipe tem 80. Que conta é essa? Metabolismo. Metabolismo. O Felipe precisa de mais alimento do que eu. Eu, com menos alimento, anabolizo mais do que o Felipe. Ou seja, o Felipe precisa de mais alimento que eu para anabolizar tanto quanto eu. Características de biotipo diferente. Mas você já consegue ter uma boa estrutura agora para montar a sua dieta de construção muscular. Fih, uma coisa muito interessante que a gente pode passar para a galera é em relação ao sal, né? Como você está ingerindo muito mais alimentos, cuidado para não abusar do sal. O sódio, que é o elemento perigoso do sal, ele também está abundante nos alimentos. Também. Normalmente numa dieta de 4.000 calorias, você já consegue chegar próximo das 2.400 miligramas de sódio que você precisa. Claro, quando você come 100 gramas de arroz, coloca uma quantidade de sal, você tem uma quantidade de sódio. Se você passa a consumir 3 vezes mais arroz e mantém a mesma quantidade de sal, você passa a consumir 3 vezes mais sal do que você já ingeria. É muito perigoso. Maneira no sal,
porque você já está consumindo muita comida. Continue na água. Eu sei que você está entupido de comida, mas continue na água. Uma forma inteligente de você bater essas calorias é intercalar refeições sólidas com líquidas. O suplemento nesse momento vai muito bem. Fazer uma refeição de maltodestrina ou de oximase com whey protein é uma estratégia inteligente para bater carboidrato e proteína. As gorduras são fáceis de ser consumida. Quem não vai consumir uma gema de ovo? Quem não vai consumir um pouquinho de azeite? Quem não vai consumir umas colheradas de pasta de amendoim? É fácil. Difícil é bater carbo e proteína. Uma coisa interessante falando sobre carbo é que também tem a densidade. Para quem precisa consumir muito, como eu, que consumo bastante carboidrato também, o que eu gosto de optar? Algumas frutas desidratadas. Por exemplo, a uva passa, ela tem uma quantidade muito grande de carboidrato num volume muito pequeno. Isso me facilita. Cuidado também com os alimentos integrais. Se você necessita de uma quantidade muito grande de calorias, como um ectomorfo igual o Felipe, comer arroz integral, comer pão integral, talvez não seja uma estratégia muito inteligente, porque você vai, através desse consumo excessivo de fibra, deixar você muito saciado, estufado, e talvez você não se sinta confortável para fazer a próxima refeição. Prefira alimentos de índice glicêmico médio para baixo e consuma a calorias. Renatão, então você está falando para mim comer açúcar? Nunca. Açúcar não é muito bem-vindo, nunca. Esquece açúcar. Mas frutas como banana, como a uva passa que o Felipe falou, ameixa seca, como o Felipe falou, damasco, então são ricas em carboidrato. Prefiro o arroz branco nesse momento de construção muscular do que o arroz integral. Prefiro o macarrão branco do que o macarrão integral. Mantenha o pão integral se te faz bem, legal? Mas se você comer o pãozinho francês com ovo pela manhã, o ovo já vai dificultar um pouco a quebra enzimática do pãozinho francês. E agora eu vou dar uma dica que eu aprendi na Dica de ectomorfo. De ectomorfo. Que é um alimento bom, que tem bastante carboidrato e é fácil de consumir. Aquele creme de arroz, já ouviu falar? Creme de arroz? É um alimento que você consegue consumir tranquilamente e acho que, se eu não me engano, a cada 100 gramas tem aproximadamente 80, 85 gramas de carboidrato. Isso aí, mucilon, cremogema, creme de arroz, volta a ser criança, mas são alimentos riquíssimos em carboidrato e de baixo índice de gordura. Sim. Pessoal, falamos bastante. Eu acho que vocês aprenderam bastante. Muitas dicas. O universo da nutrição é imenso. O ideal é você ir lá, tirar o escorpião do bolso e gastar um dinheirinho com o nutricionista. Mas é importante também que vocês consigam aprender e compreender um pouco de como é que é esse universo tão maravilhoso da nutrição. Valeu? Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Esse tipo de conhecimento é muito estratégico para a evolução de vocês e é feito aqui, ó, nesse canal, para vocês.